O nosso Deus faz isso porque Ele é fiel à sua palavra. E exatamente esse é o tema da mensagem dessa noite, a fidelidade de Deus. Reverendo José Vitor Gomes, que eu peço que venha aqui à frente. Vamos orar pelo reverendo José Vitor, nosso Deus maravilhoso. Nós já estamos agradecidos por tua fidelidade. Podemos ver isso na vida da igreja e agora na vida do teu servo, reverendo José Vitor. Ó Pai, mais uma vez nós rogamos, como sempre o Senhor tem feito, utiliza a instrumentalidade do teu servo para a edificação do teu povo, para quebrantamento dos corações, para tratar, corrigir, edificar, de acordo com a ação do teu Espírito. Ilumina nossa mente, nosso coração, para atentarmos à tua voz. Nós rogamos isso para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de agradecer ao reverendo Nelson e ao conselho da igreja pelo privilégio de poder estar aqui, poder rever muita gente desta igreja. Alguém me disse assim: você vai chegar lá e não vai encontrar quase ninguém que você conhece. A igreja está completamente renovada. Não, não é verdade, não. Tem muita gente aqui que me conhece e que eu conheço. É muito bom reencontrar. Fiquei ali com o Eduardo à porta da igreja ali, estávamos aguardando o reverendo Nelson. E muita gente me cumprimentou e me abraçou. E foi muito bom. Bom lembrar dos tempos em que fui membro desta igreja. Cheguei aqui em 1980. A igreja tinha 5 anos. Em 75, não foi? A igreja tinha 5 anos. O Cabral ainda não era diácono, para vocês terem uma ideia de como eu sou antigo. Ele ainda não era. Logo depois ele se tornou diácono. Tem uns 40 anos de diaconato dele. E o primeiro dia em que eu estava sentado ali, e o reverendo Saulo Conde, eu estava sendo encaminhado ao seminário, ele me chamou e falou: vai lá na frente. Eu falei: o quê? Ele falou: vem aqui. Aí eu levantei e vim aqui à frente. Era aquele antigo púlpito ainda. Eu falei: e aí? Ele falou assim: fale alguma coisa aí. Pegou e sentou. Eu fiquei olhando, irmãos. Eu não sabia o que dizer. Eu fiquei olhando para ele, olhando para a igreja. Acho que disse umas besteirinhas, umas bobagens e fui sentar logo. Falei: obrigado, reverendo. Fui para lá, nem sabia. Na verdade, ainda não tinha uma noção exata do que estava envolvido nessa questão ministerial. A gente não sabe, né? Quando vai para lá, Daniel está naquela empolgação. Mas com o passar do tempo a gente vai descobrir como o Senhor é fiel. Ele tem sido fiel todos estes anos. Tem sido fiel para com a nossa igreja, que é filha desta igreja, com muita gratidão, quando recebemos o convite, naquele convite que estava lá dizendo: vocês são a nossa igreja, a igreja filha desta igreja, e é verdade, a terceira igreja é filha desta igreja. E é com muita satisfação que eu estou aqui hoje. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo de número 23, apenas o verso de número 19. Quando o reverendo me passou o tema, a fidelidade de Deus, eu comecei a pensar que seria um tanto quanto difícil escolher um texto para que pudéssemos tratar deste tema, deste atributo do Senhor, desta fidelidade que Ele tem para conosco. E aí, na verdade, eu me preparando para pregar, eu me lembrei de uma situação onde o reverendo Rubens Tomás de Aquino, que foi pastor desta igreja também, ele uma certa feita nos contou que tinha se preparado para pregar numa igreja, uma igreja que o tinha convidado, e ele, todos que conheceram o reverendo Rubens sabem, ele era notoriamente um exímio pregador. E ele era realmente muito eloquente, uma homilética, uma retórica muito boa. O reverendo Rubens era assim. E ele disse que preparou o seu melhor sermão e foi para lá, foi para aquela igreja. Ele disse:
Na verdade, eu tinha me preparado. Irmãos, ele disse assim, eu sabia que eu pregava bem. É lógico, o homem sabe quando está no ministério há algum tempo, já sabe que tem este reconhecimento. E ele disse, eu estava esperando só a oportunidade para entregar o meu melhor para aquela igreja. Sentado atrás assim, um púlpito bem grande, o pastor me chamou, quando eu fui, ele disse, quando fui me levantar, eu por baixo do púlpito, eu vi uma frase que dizia, fale-nos de Jesus. Ele voltou, sentou de novo, e foi obrigado a rever tudo aquilo que ele falaria. E aí agora ele estava preparado para pregar. É como o reverendo Nelson disse, é a pregação e não o pregador, é a palavra que traz este conforto, esta edificação, a salvação para o povo escolhido. É a pregação e não ele, o pregador. E naquela noite ele disse, fui muito abençoado. Ele foi abençoado. É exatamente assim que eu fiquei preocupado, dizendo, o que falaria? São tantas recordações, são tantas coisas, e eu me lembrei e me propus a falar de Jesus. Quando você lê lá em Números capítulo 23, o versículo de número 19, a afirmação diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Essa situação em que foi escrito esse texto aqui, irmãos, era uma situação bastante difícil. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, estava caminhando pelos vales de Moabe. Nos altos havia toda uma armadilha, uma conspiração feita pelo rei dos Moabitas, que era Balaque. Balaque chamou Balaão, que era um feiticeiro, um vidente, que temia o Senhor, tinha muito medo do Senhor. E ele foi chamado para ser levado até lá, para amaldiçoar o povo, com a intenção de que Balaque vencesse este povo, com esta maldição. E Balaão foi lá. E o que fez Balaão? Por 3 vezes abençoou o povo de Deus. A verdade, irmãos, é que nessa narrativa a gente vai encontrar alguns personagens que se parecem muito até com a nossa realidade. Veja, nós temos um povo que está lá alheio a um inimigo que nem sequer ele imagina que exista. É um povo que está peregrinando, foi liberto de uma escravidão e agora está caminhando para um lugar, como foi cantado aqui, uma terra prometida, um lugar onde eles estão esperando porque serão conduzidos para lá. O próprio Deus vai fazê-lo. Eu ganhei um livro chamado Escravos, John MacArthur, o reverendo Nelson que me deu em 2013. Tem história para contar hoje aqui. E este livro lá, MacArthur diz que quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, eles foram chamados para serem escravos de Deus. É exatamente esta conotação. É esta conotação que Jesus Cristo dá no Novo Testamento, quando usa a palavra servo. Ali, somos escravos de Cristo Jesus. E então o Senhor agora liberta aquele povo para ser o proprietário deste povo. E este povo que está lá, sem saber do que está se passando, parece-se muito com a igreja de Cristo sobre a terra hoje. Nós vamos às vezes peregrinando, vamos caminhando, às vezes temos alguns inimigos que são realmente conhecidos e o Senhor nos enfrenta cada um deles por nós. Outros inimigos nós nem sequer ficamos sabendo e o Senhor nos guarda e nos livra de tantos perigos que nem sequer imaginamos. E estava lá o povo, e este Deus cuidando lá dos altos dos montes, cuidando deste povo. Este povo que não sabia de absolutamente nada, sem a menor capacidade de enfrentamento para qualquer tipo de inimigo. Eles não tinham um exército preparado, treinado e armado. Eles estavam simplesmente confiando na fidelidade de Deus, quando disse a eles que os levaria de lá para uma terra prometida. Se meteram em muitas astúcias. Isso também, e eu diria que qualquer semelhança
é muito mais do que meras coincidências, isto muito parecido conosco hoje, mas a fidelidade do Senhor permanece, e o Senhor vai tratando com aquele povo. E o Senhor vai tratando, vai cuidando, vai dizendo. E quando ele então diz isto aqui, Balaão profere estas palavras, é porque o Senhor Deus já havia dito: você, Balaão, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar, porque esse que está aí é meu filho, é meu povo. E eu sou o Deus dele, o proprietário deste povo. Eu sou o responsável por suprir cada uma de suas necessidades. Eles são um exemplo de minha fidelidade. E eu vou cuidar de cada um deles até levá-los em segurança para o lugar que eu mesmo preparei. E é isso que o Senhor vai dizer a Balaque, a Balaão. E Balaão vai dizer a Balaque. Balaque fica completamente arrasado. Trouxe você, paguei você, você vem aqui e ao invés de amaldiçoar, você abençoa. E Balaque então vai dizer, aliás, Balaão vai dizer a Balaque: contra este povo não cabe feitiço, maldição, não pega nada neste povo. Ele é o povo de Deus, ele é guardado por um Deus que é fiel. É um povo que pagou, que foi resgatado por um alto preço. Os milagres que Deus realizou não foram poucos para tirá-los de lá. Só a presença do povo nas terras de seus inimigos causava impacto e temor. Eles ficavam amedrontados. 40 anos depois, quando chegaram às portas de Jericó, aquele povo de Jericó tremeu, depois de 40 anos, porque se lembravam de como eles foram libertos do Egito. Sabiam e temiam o Deus. Às vezes a igreja não sabe, nem a igreja sabe o valor de seu Deus, a grandiosidade deste Deus que habita em nós, sua bondade, sua fidelidade, sua soberania, sua misericórdia, seu amor. Mexer com o povo de Deus é mexer com a menina dos olhos do Senhor. Nem nós muitas vezes nos lembramos disso e nos amedrontamos. E outras, para ficar pior ainda, negociamos levianamente todos esses princípios, tudo aquilo que o Senhor diz para que nós façamos, e nós muitas vezes incorremos em fazer coisas que não agradam a este Deus. O mundo tem o direito de esperar. Isso o reverendo Francisco Batista de Melo tem história aqui, que foi pastor desta igreja, dizia: o mundo tem o direito de esperar mais dos crentes. Ele dizia isso. E é verdade. Precisávamos saber com quem estamos lidando, com quem estamos tratando. E o Senhor Deus vai deixar claro. Para quem? Para os inimigos de Israel. E Balaão diz a Balaque: não dá para mexer com esse povo. Não vamos mexer com isso. Se o Senhor está dizendo não, é não e acabou. E aqui, irmãos, neste contexto, nós vamos descobrir esta fidelidade do Senhor. E eu queria dizer, irmãos, que não é uma coisa assim tão simples dizer que o Senhor é fiel. Às vezes nós falamos, nós cantamos, nós até pensamos que é uma coisa fácil ser fiel. Não é. E agora a gente vai começar a perceber que o nosso Deus, em primeiro lugar, ele pode ser fiel, porque ele tem sim o controle sobre todas e quaisquer variáveis. Você vai perceber aonde eu quero chegar até o final. O Senhor tem controle absoluto sobre todas as coisas. Há anos atrás, ele chamou Abraão, falou: sai da sua terra, da tua parentela, vem, eu farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção e abençoador de todos aqueles que virão fazer parte deste povo. E o Senhor então disse isto quando? Há muitos anos atrás. O povo já havia ficado no Egito mais de 400 anos. E agora então ele está cumprindo isto. Ele havia dito a Abraão: irmãos, para ser fiel, Deus precisava estar pelo menos, vivo para sempre. Porque ele estava lá no passado, ele estava no presente, e ele estaria no futuro daquele povo. Aos alunos do IBPAT, eu gostava de dizer
que este modo de existência, tempo e espaço, é para os homens. Para Deus não. Ele nos enxerga como um todo. E Ele sabe exatamente, porque nele, como diz Paulo, e é hoje ainda o nosso tema lá do nosso presbitério, da federação, que diz, nele nós nos movemos, existimos e vivemos. É este Deus que é capaz de ser fiel, porque Ele vai controlar, Ele vê o todo de nossas vidas. Nós é que ficamos desesperados com as situações que nos alcançam, que nos atingem. E nós muitas vezes ficamos ansiosos por aquilo que vai acontecer. O Senhor já está no nosso futuro, com o melhor preparado para cada um de nós. Ele quer o melhor para nós. Ele disse isto para aquele povo naquele dia. Ele então é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos ou sequer imaginamos. Lá está o Senhor. Fique tranquilo. Tem gerência aqui, irmãos. É isso que a gente precisava compreender e entender. E o povo naquele dia vai descobrir isto. Quem é que pode prometer estas coisas, senão aquele que governa absolutamente todas as coisas? Não só governa, determina, pré-ordena absolutamente tudo. Tudo. Eu fico olhando para a história da igreja, para a história, eu não tenho história. É Cristo quem faz parte dessa história. A história é de Deus, somos chamados para fazermos parte como coadjuvantes. Algumas vezes, nós não somos absolutamente nada nessa história, nesta coisa maravilhosa. Às vezes pensamos ser protagonistas de alguma coisa, não somos absolutamente nada. É a história da redenção, é a história da obra que Deus realizou no Filho que importa. Outro dia eu me excedi um pouco, empolgado na minha igreja, em falar que não somos absolutamente nada, e eu disse, no enredo desta história, nós somos como aqueles filmes de faroestes, quando passam aqueles rolos de feno. Somos isto. Rolos de feno, que passam levados pelo vento. E a gente pensando que somos o mocinho, às vezes o bandido, não somos absolutamente nada. Nem vilões, nem heróis. Aliás, nem mártires, nem heróis. Somos os vilões na maior parte do tempo. E é isto. O Senhor está olhando para o todo dessa história e vai coordenando, vai fazendo, vai levando todas as coisas. E Ele mesmo disse, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu decreto para se tornarem iguais ao primogênito de todos nós. Nós que somos irmãos de Cristo, o próprio Senhor Jesus. Estamos nesta peregrinação, estamos sendo formados, o Senhor é poderoso, e Ele só é poderoso. E assim Ele pode ser fiel. Ele só é fiel porque Ele pode ser totalmente poderoso para controlar absolutamente tudo. Porventura, Ele diz alguma coisa e não vai cumprir, Ele fala e não vai acontecer. Quando foi que isto aconteceu? A Bíblia é a narrativa desta soberania. A Bíblia inteira é a narrativa desta fidelidade do Senhor. Percebe como é difícil pregar sobre fidelidade com apenas um texto? É muito difícil. Mas além de ser poderoso, Ele também é fiel. E aqui entra um fator, irmãos, que complica um pouco as coisas para a nossa fidelidade, para nós que pensamos ou alucinamos a possibilidade de sermos fiéis. O Senhor é imutável. Ele pode ser fiel porque Ele é imutável. No contexto que nós lemos aqui do texto, irmãos, o Senhor está lá dizendo e ordenando a Balaão que abençoe a Israel ao invés de amaldiçoá-lo. Vai proteger o povo, está fazendo tudo pelo povo. De maneira imutável, Ele se mantém fiel. E Ele vai tratando de cada um dos detalhes. Mas veja o que diz o capítulo 25, no versículo de número 1. Logo depois de todo este evento de libertação, toda esta maravilha que aconteceu nos altos lá dos montes, veja o que aconteceu. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aqui nós vemos uma coisa triste, terrível.
O Senhor poderia fazer isto, Ele tinha acabado de livrar o povo dos seus inimigos, e eles vão se prostituir com as filhas destes inimigos. Olha, irmão, se o Senhor mudasse seus planos, se Ele dissesse, acabou, parou, não vou mais com vocês, chega, não quero mais vocês como meu povo, vou deixá-los à sua própria sorte, ninguém diria que este Deus era ou seria injusto. Mas por causa da imutabilidade do seu amor e da sua misericórdia, Ele continua fiel. Ainda quando eu e você nos tornamos infiéis, Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque a essência dEle faz parte do caráter dEle. E quando Ele se propôs a nos amar, Ele vai nos amar apesar do que somos, do que fazemos, do que pensamos de nós mesmos. A imutabilidade deste amor faz com que Ele seja fiel a cada um de nós. Lamentavelmente, se Ele é imutável, nós, como seu povo, também somos imutáveis. Imutáveis como? Em nos manter em práticas pecaminosas, em nos manter rebeldes para com Ele, em desconfiar do seu amor, em não participar daquilo tudo que Ele tem preparado de melhor para cada um, mas insistindo em nos manter em caminhos que nos levam para longe deste Deus e de sua fidelidade e do seu imutável amor que Ele sente por cada um de nós. Somos assim. E é exatamente isto que destaca, é esse paradoxo entre o que Deus tem preparado para nós e como nós reagimos a isto, que exemplifica esta fidelidade, que notifica que quando mesmo nós estivermos nos desviando, quando estivermos lá longe, o Senhor vai nos buscar. João disse que Ele é aquele Deus fiel, Ele é fiel, e se nós nos arrependemos, porque estaremos precisando deste perdão, e deste arrependimento, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Por causa desta imutabilidade do seu caráter. Então, vá pensando aí, vá somando aí. Ele pode ser fiel? Pode. Ele vai ser fiel? Vai. Mas isso tão somente não basta para que nós possamos experimentar desta fidelidade. O Senhor Deus, em terceiro lugar, pode ser fiel, porque Ele é misericordioso. A sua misericórdia. Jeremias, quando estava lá, no meio daquela confusão do exílio, ele estava lá, largado, foi preso numa cisterna, ficou um tempão lá, depois o tiraram de lá, levaram ele para cá, levaram ele para lá, e ele estava sofrendo. Não era castigo para ele, não era disciplina, era uma grande prova. O povo estava sendo disciplinado, o Senhor não. Porque o Senhor, eu esqueci de dizer, na sua imutabilidade, vai nos castigar. Ele vai nos castigar? Vai, mas a palavra de Deus diz que Ele também só castiga a quem Ele ama. Percebe que até na disciplina, o amor se manifesta? Não há mudança. Então, a sua misericórdia agora está entrando nessa complexidade de ser fiel. E aí então, Jeremias naquela situação, ele disse assim, lá em Jeremias 3, dos versos de 21 em diante. Quero trazer à memória alguma coisa que possa me dar esperança, que possa me dar alegria. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Você desanimado, você desconfiado, em pecado, levanta-se de manhã e há um pacote novo de misericórdia. Não é o pacote do dia anterior, mofado, são novas misericórdias. Há um pacote completamente novo. Ele serviu para hoje, nos atendeu para hoje. Para amanhã o Senhor já tem preparado um novo pacote de misericórdia. E é por causa desta misericórdia, dessa imutabilidade, dessa soberania, que nós podemos entender que só o Senhor é fiel. Ele é fiel.
E Ele sabe daquilo que é melhor para cada um de nós. Conhece o nosso estado, nossa situação. Não desconfie deste Deus. Veja, o Senhor, apesar de estar aquele povo falando, logo depois se prostituindo, lá vivendo, vocês conhecem a história do povo, eu diria que é muito parecida com a minha vida. Assim, coisas que vão acontecendo que você vai dizendo, não é possível, parece que é a narrativa da minha própria vida. E então o Senhor, a partir daqueles momentos de descaminhos do povo, Ele chega para Balaque e diz, olha Balaque, aliás para Balaão, eu vou profetizar algumas coisas aqui. E no meio de tudo aquilo, sabendo de tudo que o povo ainda faria para se desviar, na sua infinita misericórdia, Ele diz, eu trarei uma estrela da manhã, um cetro vai se levantar deste povo e vai reger, vai se levantar contra todos os inimigos. Ele é a estrela da manhã. Ele estava falando do próprio Davi. E da descendência de Davi vinha o rei Jesus. Em toda aquela situação, sabendo, porque ele conhecia o futuro, do que eles fariam, ele diz, fique tranquilo, viu Balaão? Ainda vai vir a estrela da manhã, calma, esse povo aí está pensando que pode se perder, nem se quisessem eles se perderiam, porque eu sou fiel a mim mesmo, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã, elas não cessam, então fique tranquilo, vá abençoando o meu povo aí. E diz para Balaque, o que é dele também está guardado. Não vai sobrar nada para esse menino que está aí. Diz para ele que logo ele vai ver, o boleto vai chegar. Disse exatamente assim, é claro que não nessas palavras, mas ele disse, e isto vai chegar. E a história também diz, e você lê depois a narrativa, lê lá depois de Números, você vai ver, acontece exatamente o que ele disse que aconteceria com Balaque. As coisas se processam da maneira como o Senhor estabelece e determina. Não há nada que possa mudar. Nele não há mudança nem variação de qualquer tipo. Ele é o nosso Deus fiel. Ele é o Senhor de todas as misericórdias. Sabe, irmãos, quando Ele resolveu, como foi lido aqui, aqueles que crerão, e somos nós, o povo de Deus, esse povo escolhido, abençoado de Deus, porque eu vim para esta igreja em um tempo que não havia esta pregação reformada. Quem é do meu tempo? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Sabe disso. Nós não tínhamos uma pregação reformada. Nós vivíamos pensando, e nós éramos aqui, dito para cada um de nós naqueles dias, que éramos nós que tínhamos escolhidos. Nós é que tínhamos aceitado o Senhor Jesus, eram feitos apelos, o povo vinha aqui para frente, era uma emoção forte, fortes emoções aqueles cultos naquela época. Depois veio o pastor Francisco e trouxe toda uma doutrina reformada. Ele me enviou para o presbitério, o conselho me enviou para o presbitério, JMC. Amém. O melhor seminário do Brasil. Aí, voltamos também, junto, nos alinhamos com o reverendo, nessa mocidade aqui, na mocidade que tínhamos aqui, num período em que a igreja ficou sem pastor, houve uma mudança nesta igreja, e ela se tornou presbiteriana, com a chegada do reverendo Francisco. E aí nós descobrimos que éramos escolhidos de Deus. Não fomos nós que escolhemos. Não é pela nossa capacidade, pela nossa muita habilidade, não é pelo meu desempenho, pela minha força ou pela minha própria fidelidade. Não, descobrimos que era por causa do grande, enorme amor de Deus, como foi dito, em sua imensa graça. Eu louvo a Deus por esta igreja. Porque na verdade foi aquela igreja, eu vim de uma igreja também que pensava desta maneira, por isso foi fácil para mim chegar aqui, eu me senti em casa aqui. Quando eu cheguei aqui, fiz aquela parte, aquela transição, o Senhor é bom demais, Ele é bom demais. Ele me trouxe de uma igreja, e depois Ele me colocou aqui, um período de transição, e aí então as coisas foram se formatando, a verdade da palavra
E eu fui descobrindo aos poucos como é bom confiar neste Deus poderoso, imutável, misericordioso. Descobri que eu era escravo do pecado. Fui escravo, como eu e você, éramos escravos da injustiça. E na sua infinita misericórdia, o Senhor nos resgatou, como fez com aquele povo, trouxe, nos deu promessas, promessas que nós estamos vendo cumpridas hoje. Depois de qualquer 38 anos na mesma igreja. É o mesmo Deus. E Ele está fazendo isso, está realizando isso na vida de nossos filhos, de nossos netos. Como isso é bom, irmãos. Ver os nossos filhos na igreja, nossos netos na igreja. Bisneto eu não sei se eu chego, mas até aqui o Senhor tem me abençoado e muito nessa questão. E Ele nos tirou da escravidão. Paulo fala em Romanos 6, vocês foram libertos da escravidão do pecado para serem escravos da justiça. Mas aí não para. Jesus Cristo vem e diz, eu já não vos chamo mais escravos, mas vos chamo de amigos. Aí vem Paulo e confirmando o que Jesus Cristo havia dito, ele acrescenta, vocês agora não são mais escravos, vocês agora são filhos adotados na minha família. Quando Paulo escreve isso lá em Gálatas, esse livro que o reverendo Nelson me deu, ele trata muito bem disso, ele vai tratar sobre um capítulo inteiro falando sobre de escravos a filhos. Naqueles dias Paulo tem um conceito de adoção judaica, da adoção judaica. Ele dizia assim, os escravos que eram adotados na família do seu senhor, do seu proprietário, eles além de estarem fazendo parte dos registros familiares, eles eram levados seus nomes e eram colocados em Jerusalém num livro. Sabe como chamava este livro? Livro da vida. E quando o nome desse escravo adotado agora era inscrito junto com os outros descendentes daquele senhor, daquele proprietário, quando o nome dele era escrito lá, ele se tornava mais do que filho, ele se tornava herdeiro. De escravos pulamos para amigos, de amigos nos tornamos filhos, e de filhos agora herdeiros, como Paulo fala em Romanos capítulo de número 8. Fomos feitos herdeiros e co-herdeiros. Isto é misericórdia. Ele é fiel. Ele fez isso comigo e com você. Quando a mesa é colocada para a ceia, temos tanto direito de nos aproximar daquela mesa como o próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o pacote vai um pouquinho mais para frente. Além de escravos, fomos amigos, de amigos a filhos, de filhos a herdeiros, e de herdeiros passamos a ser considerados, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos chama, de seus irmãos. Quando estivermos na glória, num lindo céu, nós nos assentaremos à mesa junto com o próprio Senhor Jesus Cristo, como irmãos do próprio Deus. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é graça. Isso é fidelidade. É isso que o Senhor faz. Olhe para mim e para você. Merecíamos? Misericórdia. Só quem me conhece, me conheceu, sabe que aqui é graça pura mesmo. É só graça. É o Senhor quem faz isso. É a misericórdia do Senhor. É a sua imutabilidade. É a sua soberania. Depois de ter descoberto essas verdades, eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar aqui pregando. E ter estudado para isso, não é? Ter que ter procurado. Isso é muito bom. Esse desafio foi muito bom na minha vida. Foi uma bênção de Deus. Depois de ter feito, então, descoberto estas verdades, irmãos, eu reparei que eu fiz vários votos precipitados. Eu reparei que eu já fiz algumas promessas que nem sequer poderia cumpri-las. Eu descobri que a grande maioria daquilo que fiz, de votos, de promessas, eles não foram cumpridos. Eu descobri também, como disse um autor, isso está na internet, não sei se isso é bom ou ruim.
Mas ele disse uma verdade, onde há verdade há Deus. Ele disse, sabe qual é o contrário de fidelidade? Desculpas. Você ia falar infidelidade, não é? Eu também diria. O contrário de fidelidade são desculpas. O Senhor não é um filho do homem, não é homem, não mente, não se arrepende, não pede desculpas. Nós sim pedimos desculpas. Pedimos desculpas porque não conseguimos cumprir aquilo que prometemos. O que falamos ontem, não somos capazes de manter hoje. Bem, mas aí temos um problema. Como é que então vamos nos chegar, por exemplo, à frente da igreja, aceitar uma diaconia? Como é que vamos batizar os nossos filhos? Como é que vamos fazer uma pública profissão de fé? Com uma ressalva. Como é que vamos nos casar? E o jovem, empolgadíssimo, hoje não se fazem mais votos, eu já estou até preocupado com isso. Estou tendo que direcionar um pouco os casamentos que realizo, porque não são mais votos, são declarações de amor. E ali não é a hora. É importante para os dois, mas ali não é a hora nem o momento, ali é a hora de fazer um voto. Esses votos também que fizemos no nosso casamento, às vezes nem esse tipo de voto nós conseguimos manter. Então, como fazer? Olhando para Jesus e dependendo tão somente dele. Você vai descobrir que eu e você não conseguimos ser fiéis. A não ser que você me diga, não, pastor, comigo é diferente. Eu não tenho que pedir desculpas para ninguém. Para minha esposa, que sempre está certa, não é? Sabe disso, né? Que amém. Quem falou amém? Ô Genésio, não vamos entregando assim tão fácil. Vamos dificultar um pouco, não é? Como disse, qual o segredo para o casamento? Ela disse, o segredo é saber que minha mulher estava certa hoje. Que ela esteve certa ontem. E que antes de ontem, eu é que estava errado. Não é bem assim não. Se nós não tivermos que pedir desculpa para os irmãos da igreja, para os oficiais da igreja, para o pastor para as suas ovelhas, para os nossos irmãos, para os nossos próximos, se nós não tivermos mais que pedir desculpas, aí conseguiremos ser fiéis. Mas como isso não vai acontecer, eu tenho certeza que não vai, é a minha própria experiência e a comprovação disto, então agora nós teremos que nos firmar, como eu disse desde o começo. Fale-nos de Jesus. Tudo que precisamos de fidelidade, todos os tesouros de justiça, de sabedoria, de fidelidade, de amor, de misericórdia, estão escondidos em Cristo Jesus. Por isto, Jesus é tudo em todos, o tempo todo. É por causa dele que estamos aqui. É porque ele é soberano. É porque ele é imutável. É porque ele é misericordioso. Ele disse, estarei no meio dos meus irmãos, junto com os meus irmãos, e no meio da congregação, eu cantarei louvores a ti. Disse isso na eternidade. Será que não sabia quem ele ia ter como irmão? Sabia. E colocarei a tua confiança no coração de cada um deles. Só Jesus, irmãos. Ele mesmo falou, sem mim, nada vocês podeis. Aliás, vocês vão fazer nada podeis fazer. Da minha mão, ou da mão do Pai, ninguém vai poder arrancar todos aqueles que o Senhor me entregou e confiou. Nenhum deles se perdeu. Só Jesus. Quer ser fiel, quer prometer alguma coisa, pode até tentar, mas diga, com a ajuda de Deus, e em Cristo Jesus, com Ele e por Ele, eu quero me manter e vou lutar para ser fiel. Mas tenho certeza, Senhor, vai me perdoando, porque muitas desculpas virão. Que o Senhor de toda a fidelidade, irmãos, nos ajude. Que Ele nos dê a certeza absoluta que estamos entregues em suas mãos. Somos dele e vamos chegar aos céus. O Senhor seja louvado. Amém.